Fala rapaziada, Sandro aqui e hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo sobre Qt. Este é o vídeo parte 2. Se você não viu parte 1 sobre conceitos, volta lá no vídeo para entender o que é a Template Engine e o Qt. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo mão na massa, entendendo como que a gente integra nosso Javinha com HTML e vendo alguns recursos extras. Então, bora pro vídeo. Então beleza, aqui a gente pode estar seguindo para nossa mão na massa, onde a gente precisa entender alguns conceitos mais basilares inicialmente, o que é o template, onde que ele fica no nosso código Quarkus, como que a gente cria um template novo, como que a gente passa dados para ele e como que a gente utiliza esses dados no template. A gente tem alguns exemplos aqui desses nossos conceitos básicos, onde basicamente o template é o nosso mod, assim como a gente viu ali anteriormente, é o nosso HTML que vai ter alguns códigos um pouco diferentes. Esses códigos seriam, por exemplo, as chaves, onde o Template Engine vai trocar pelos dados, e também, por exemplo, funcionalidades de linguagem, como for, o if, no meio do HTML mesmo. E basicamente, para a gente criar um novo arquivo, um novo template, a gente adiciona um arquivo .html lá dentro de template, em resources/template. Então, nossa estrutura de pastas, aqui tentei fazer algo mais próximo de um MVC, onde a gente teria os nossos controllers, que vão ser os caras responsáveis por receber as requisições nos endpoints, nos seus respectivos paths, model, onde vão estar as nossas entidades, e service vai ser o cara que vai estar indo para uma camada mais com regra de negócio, se conectando, fazendo as consultas nas nossas entidades, chamando repositories, fazendo requests externas, e mais conceitualmente quanto ao Qt, os nossos templates, eles ficam aqui dentro de Resources, Templates. E a gente também tem aqui, no mesmo nível de template, meta-inf resources. Aqui ficam nossos arquivos estáticos. Então, se você quer fazer o link de algum arquivo CSS dentro do seu template HTML, você precisa colocar ele aqui dentro de meta-inf resources, porque ele é um arquivo estático e você precisa estar chamando ele. O Quarkus está rodando com JBoss, então ele tem um servidor ali e você precisa conseguir servir esses arquivos estáticos para estar utilizando eles dentro dos seus templates. Seguindo aqui, a gente tem um exemplo de um template, que basicamente é um arquivo HTML, onde a gente tem esses recursos aqui do Template Engine, do Qt, que aqui a gente está, por exemplo, passando um valor por parâmetro, onde a chave se chama name. Caso essa chave name seja nula ou não exista, ele vai, utilizando o Elvis Operator aqui, utilizar por padrão Qt. Para quem vem lá do JavaScript, seria algo como dois pontos de interrogação lá, onde se tem o valor, ele utiliza o valor, dois pontos de interrogação, ele utiliza o valor padrão. Aqui a gente tem um main simples, onde eu estou chamando um dos meus arquivos estáticos, assim como o meu CSS, e esse cara está lá dentro de meta-inf resources. Aqui a gente tem um formulário simples, onde basicamente ele faz, aqui no voltar, um método get para a calculadora. Então eu volto para o endpoint onde está a calculadora. Basicamente, HTML simples, CSS simples e os nossos recursos do Template Engine. A gente tem alguns recursos um pouco mais complexos aqui no nosso conceitos avançados, onde basicamente a gente pode ter alguns modelos de como fazer. Já está falhando aqui, gente. Como é que a gente vai estar fazendo a injeção desses templates no nosso código? Tem algumas formas. A gente pode estar pegando e realizando a injeção direta. Então esse cara não vai ser um checked template. A injeção dele vai ser feita diretamente, ele não vai ser type safe. E basicamente a gente não criando um template como type safe, a gente não vai ter algumas checagens nele, né? Então, por exemplo, quando a gente cria um template lá com checked template, ele vai checar se, por exemplo, tudo que a gente está passando como parâmetro ali existe dentro do nosso template. E se não existir, a gente não vai conseguir buildar nosso projeto. Então, na hora que a gente for tentar gerar ali um package, fazer um build dele, ele não vai permitir. Ele faz uma série de validações, até se o template existe, etc. Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais avançado do template e a gente fazendo essa injeção mais simples, onde simplesmente a gente coloca o @inject, chama template e o nome desse cara. Então saibam que assim, ele mapeia este nome para
a nossa pasta lá de templates dentro de Resource, onde tem que ter um cara chamado page.html lá, e basicamente o que a gente está fazendo é tendo uma instância daquele nosso template aqui, e a gente pode passar dados para dentro desse template. Então aqui a gente passa os dados com as nossas chaves, e essa chave vai ser trocada lá dentro do meu template pelo valor que eu estiver passando. Aqui a gente já vai ver mais para frente esse exemplo um pouco mais complexo. A gente tem algumas operações da linguagem, como por exemplo a gente pode fazer for, pode fazer if, pode realizar aqui o else operator, e tem mais alguns conceitos que ao final desse vídeo eu vou passar ali o link certinho do guide do Qt, onde tem basicamente tudo que deve fazer com esse carinha. A gente tem também algumas funções, como por exemplo o template extensions, onde a gente cria funções que vão estar nos auxiliando ali dentro do HTML. Então aqui a gente tem um exemplo onde esse meu cara aqui ele é um local date time. Eu crio uma função, coloco o @template extension e eu consigo utilizar essa função dentro dos meus objetos lá no HTML. Então aqui seria um exemplo de formatação de data. Tiro essa responsabilidade de formatação, por exemplo, ali do HTML, fazendo alguma dimbra muito violenta. Mas aqui a gente faz isso de uma forma bem mais interessante, bem mais bonita, poderia-se dizer assim, do que tentar fazer essa formatação lá no HTML, por exemplo. Então a gente pode seguir para fazer a nossa mão na massa. Então, basicamente, a gente parou aqui no nosso último tópico. A gente tinha feito o download desse cara. E vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem esse exemplo aqui que ele vem do REST Easy, então a gente pode estar deletando. Lembrem lá que a gente tinha as nossas extensões que vêm com um código exemplar. E basicamente, como eu comentei com vocês, dentro de Resource Templates, este cara page está sendo mapeado aqui. Até a gente tem aqui um auxílio, que da onde vem esse auxílio? Para vocês terem esses auxílios aqui do Quarkus, vocês precisam ter essa extensão aqui, oficial da Red Hat, no VS Code de vocês. Então vocês vão ter uma série de auxílios ali no que tange a parte do Quarkus, a parte do Application Properties lá, isso aqui. Ali dentro do template, eles nos auxiliam também com os snippets. Então, por exemplo, se eu der um for aqui, ele vai criar o for do Qt. Então, a extensão nos ajuda muito. Traz aqui uma série de exemplos que a gente pode estar utilizando aqui do próprio Qt. Então, a gente tem acesso a todos esses recursos de linguagem aqui dentro do HTML. Pode parecer um negócio meio estranho, né? Mas fica um pouco diferente, né, do comum que a gente tem lá nos frameworks front-end, que a gente faz tudo com JS. É uma abordagem um pouco diferente, mas igualmente poderosa. Só que lembrando que tudo que a gente faz aqui no nosso Template Engine vai retornar um HTML estático, no response ao nosso usuário. Então, nada disso que a gente está fazendo aqui é client-side. Então, tudo o cliente faz uma requisição para o nosso servidor retorna HTML estático. Então, beleza. Vamos subir esse cara aqui para a gente ver como ele funciona. Então, para a gente subir, este comandinho aqui, vou deixar o comando aqui do lado, bem grande, e este cara aqui a gente utiliza para estar subindo o nosso projeto. Por padrão, os projetos criados vêm com o Java 17, no meu caso eu tenho apenas o Java 11, então é necessário que eu vá ali no POM e altere este Maven Compiler Release para o 11, como eu tenho o 11. No seu caso, se você tiver o Java 17 superior, você não precisa fazer alteração nenhuma aqui. Então beleza, subiu aqui nosso carinha, printa ali o Quarkus, ele fala, ó cara, eu estou rodando em 8080. Então se a gente vir aqui em localhost 8080, a gente vai ter a página inicial do Quarkus, onde basicamente ele dá um congratulations aqui pra gente, que a gente conseguiu subir nossa aplicação. E se a gente voltar ali, ó, na nossa controller, ele fala que ele está mapeando /SomePage. E quando a gente cair lá em /SomePage, o que vai acontecer? A gente tem um cara aqui, essa controller, poderia se dizer assim, está responsável por esse path, e quando acontecer um método get, vai executar esse código aqui, que é justamente o método que a gente está fazendo aqui no nosso navegador, o método get. Então, a gente pode passar carry params aqui, por exemplo, e ele vai pegar este nosso template e os dados que a gente passar aqui para dentro, ele vai trocar. Se a gente não passar nada, ele vai renderizar o por padrão.
Então aqui em SumPage, este cara, quando a gente bate em SumPage, vai executar este código aqui. E vai passar esses dados. Então vamos passar esse charParam. charParam são parâmetros na rota, na nossa requisição. Então para fazer, a anotação é basicamente a ponto de interrogação, o nome do nosso charParam, e aqui eu vou colocar teste vídeo Qt. E o que rolou aqui? No nosso endpoint, ele recebeu esse charParam, que aqui eu renomeei para teste, para mostrar para vocês que não necessariamente, quando vocês baixarem aí, o projeto vai estar assim, mas não necessariamente precisa ser necessariamente este nome. O que tem que bater é que a chave que eu estou passando aqui tem que ser igual a chave que está lá dentro do nosso HTML para ele fazer essa troca. Mas beleza, aqui é um exemplo bem simples, vocês podem estar evoluindo mais esse projeto inicial que o Quarkus nos dá de exemplo. A gente poderia estar criando outros endpoints aqui, deixando mais complexo, e eu vou estar mostrando aqui para vocês uma aplicação um pouco mais real e mostrar um pouco do potencial que a gente tem aqui com o Qt. Uma aplicaçãozinha de uma calculadora que eu fiz para mostrar um pouco dos conceitos do Qt. Então, basicamente, o que a gente tem nessa calculadora é... Tentei já trazer aqui para um modelo de MVC, onde a gente tem aqui nosso a Calculator Controller e a gente tem uma service que está sendo injetada e as nossas resources a gente tem duas templates. Como eu comentei com vocês, dá de você criar aqui com checked template, onde basicamente ele vai checar os parâmetros que a gente está passando lá para dentro do template e ele vai checar se esse respectivo template existe. Se não existir, ele nem compila, e se eu não passar efetivamente esses dados aqui lá para dentro, também não vai compilar. E se eu colocar alguma coisa aqui dentro que eu não estou passando em lugar nenhum, se eu vim aqui inventar um parâmetro, por exemplo, ele também já não vai compilar, porque esse cara não existe lá fora nas minhas controllers, na minha template checada. Mas beleza, então aqui a gente tem nosso exemplinho. Basicamente eu tenho um formulário inicial, onde eu tenho um endpoint lá, chamado /calculadora, calculator, que vai nos retornar este carinha aqui. Então eu tenho o método get em /calculator, onde basicamente ele monta uma lista com as operações matemáticas que provém dos valores dessa enum. Então ele cria uma lista de strings e passa essa lista de strings dentro do nosso template junto com o name. O name não estou passando aqui agora, mas poderia passar. Então neste get em /calculator ele vai retornar o template page. Esse template page ele tem dois inputs. Ele tem um select one menu aqui, onde ele itera sobre operações realizando um for, e ele tem um botãozinho calcular, onde esse formulário ele vai chamar /calculator, realizando um post, mandando esses dados no for. Realizando um post, eu tenho um outro método aqui que é responsável pelo post. Está ouvindo o post e ele vai pegar valores de formParam. Então a gente tinha charParam lá antes, aqui a gente tem os formParams, os parâmetros aqui do nosso formulário. Eu recebo esses valores, a operação que o usuário quer fazer, transformo em Big Decimal, para a gente poder fazer os cálculos. Se o cara colocar o segundo valor, no caso de uma divisão, né, seria no caso somente da operação de divisão, né, que eu estou checando para tudo, mas ok, ele já vai dar um erro, vai deixar ali a tela toda vermelha. E ele chama meu service e realiza o cálculo. Então ele chama aqui meu service, que eu fiz a injeção de dependência desse service e me retorna o cálculo. Então vamos verificar se tudo está funcionando. E ele chama aqui minha outra template, minha segunda template, que basicamente tem apenas printa aqui o resultado na tela. Então vamos ver a execução desse cara. Então tem aqui o valor 23, 45. Esses caras aqui vêm enum. Realizo e ele já tem meu resultado. Então, beleza. Aqui a gente poderia evoluir mais aqui. A gente poderia, por exemplo, estar criando uma template expression, é isso? Eu estaria criando aqui para a gente utilizar esse conceito que a gente viu aqui na apresentação também, que são das nossas funções, as template extensions.
Então, aqui a gente poderia criar alguma coisa para formatar, por exemplo, a moeda. Então, estaria criando aqui, por exemplo, um utils barra format, sei lá. Format sign, formatar o símbolo. Format sign.java. E esse format sign. Eita, beleza. Criou como nome de pasta, né? Sendo trollado aqui pelo VS, gente. Vai dar certo. Tem como você criar a pasta já e os arquivos, mas provavelmente eu devo ter vacilado ali. É só em criar novo arquivo. E você passa o barra ali, ele já cria a pasta. Mas beleza. A gente vai ter um formatter, sei lá. Algo nesse sentido. Pode ser só um formatter. Depois a gente pensa melhor nesse nome. E aqui a gente vai ter um template expression. Eita. Template extension. Dentro do template extension a gente tem um método público estático. Se não for estático, você não vai conseguir usar lá dentro do HTML. Que ele retorna uma string e ele vai ser o format sign. E ele vai basicamente receber aqui big decimal do nosso valor. E a gente vai fazer uma formatação bem simples aqui, simplesmente para poder estar aplicando esses conceitos, onde a gente vai retornar um cifrão concatenado com nosso value to string. Para deixar mais chique o negócio aqui, a gente vai dar um replace naquele caractere padrão ali do big decimal para colocar uma vírgula aqui. Aí fica chique demais. E a gente consegue utilizar esse cara como? Simplesmente dentro do nosso template, dado que existe agora aqui nosso template extension, a gente pode vir aqui, por exemplo, dentro de result e dar um format sign. Olha que coisa mais doida. Isso aqui auxilia muito, né? Porque a gente tira toda a necessidade da gente estar fazendo formatação direto no HTML. Tem algumas gambiarras que a gente consegue fazer para estar formatando alguns campos. Geralmente vai estar mais relacionado ao input, né? Então é uma gambiarra bem forte você formatar direto ali no HTML. Então vamos ver aqui se nosso template extension está rodando. Vamos ver a funcionalidade do live reload aí. Se ele já pega e já cria nosso 4 vezes 6. Beleza, já formatado bonitinho. Então, bom, esses são os principais conceitos que a gente tem aqui com o Qt. Fico muito feliz de você ter assistido o vídeo até aqui. Recursos extras aqui. Se você quiser saber efetivamente tudo que você tem disponível dentro do Qt, basicamente você pode tacar aí no Google Quarkus Qt Guide, onde tem lá os dois links. Basicamente nesse reference guide aqui você tem toda a documentação de referência do Qt. E cara, dá de fazer muita coisa, né? Dá de ver aqui pelo tamanho da barrinha, né? Então dá de brincar muito com esse cara. Assim, sendo bem sincero, a utilização que eu tenho desse cara no dia a dia é para criar um PDF. Então, basicamente, quem já sofreu com o Jaspersoft sabe que é bem complicado a gente criar reports no Java. Então, na aplicação hoje em dia, eu utilizo esse cara para criar um HTML, porque é muito mais simples você editar um HTML. E com base nesse HTML eu crio um PDF. Então, eu recomendaria isso aqui somente para aplicações mais iniciais, quando você quer fazer um MVP, porque isso aqui deixa a sua aplicação, basicamente as funcionalidades que você criar, extremamente acopladas. Só vai ter um front-end que vai conseguir consumir os recursos que você estiver criando ali. Então, se atentem a isso. É um modelo bem diferente de estar criando a aplicação, basicamente ali com o seu MVC, e os recursos que você criar na sua aplicação, somente o seu front-end vai estar conseguindo consumir, né? A não ser que você vai para um modelo de API, onde vai ficar um negócio bem estranho, né? Você tem endpoints e retornar HTML em diversos lugares diferentes. Então, minha recomendação é utilizar esse cara para gerar PDF e PNG. Então, fico muito feliz de você ter chegado até aqui, ter visto esse vídeo até aqui, e até o próximo vídeo. Toma, 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 toma,